E aí eu preciso que entre só a tropa de assalto, né? De infiltração, que era o grupo que eu tava. Era eu e mais 18 policiais. E até um fato assim curioso, em um dos policiais eu senti um receio muito grande nele, nos olhos assim. Dizer que não vai, ninguém fala. Vai falar. Mas ele tava com receio e a esposa dele tava grávida há pouco tempo. E para nascer o filho. E aí eu coloquei ele numa posição de segurança para não expô-lo tanto ao risco, porque isso poderia comprometer a operação como um todo. E aí ele fez a segurança no nosso primeiro portão. Para entrar num presídio, geralmente são 4 portões, né? É um externo, um interno para a muralha, aí tem um outro interno e o outro que dá acesso ao corredor central para os raios. Aí ele fez a segurança, nós entramos para fazer a incursão, os presos vieram para cima, nós efetuamos os disparos todos para poder conter com munições não letais. Foi até interessante porque tinha uma empresa italiana de armas que ela estava testando uma arma, e geralmente a arma de antimotim ela parece uma 12, uma espingarda, e o ladrão conhece. Essa não, ela parecia um fuzil. Então quando o policial começou a atirar ali com o fuzil e caindo, os presos pensavam que era arma letal. Que era arma letal, que estava matando. Então eles fugiram. Aí a gente conseguiu passar o portão, tinha um cadeado, nós explodimos esse cadeado e aí conseguimos entrar no corredor. Tomamos o primeiro raio à direita dos presos, o primeiro raio à esquerda era um raio de trabalho, então não havia presos lá. Ainda bem, porque lá tinha muito instrumento de... Comando, qual que é o tipo de barricada que preso normalmente faz nesse tipo de situação? O que eles usam? É fácil entrar? Geralmente eles usam os próprios móveis e colchão. Tanto que no último, né, a gente tomou o primeiro à direita, o outro. O outro à esquerda a gente conseguiu tomar, tinha um mobiliário lá, geralmente móveis que eles põem fogo, e no último à direita, eles encheram a gaiola, que é a antessala do presídio, com colchão. E aí começou a queimar, os colchões estavam queimados, chegou o fogo foi tão intenso ali que ele deformou até. Então a gente não conseguia entrar por ali. Aí tinham 2 janelinhas laterais, que é tipo um parlatório, né? Aí o que a gente fez? A gente explodiu essas 2 janelinhas laterais e fizemos a incursão por lá. E um dado interessante, quando a gente faz uma técnica que é chamada de varredura, né? Então você vai avaliando o ambiente todo e vai limpando. Aí entrou eu e mais um sargento pelo outro lado, a gente passou pela janelinha, começou a olhar, eu vi que tinha uma fogueira no meio, e a gente foi olhando as celas. Então, você tá lá com a arma, abre a cela, limpo, e você vai olhando. Aí eu peguei, na hora que eu fui olhar para a fogueira que tava no meio, era uma fogueira de pilha de corpos humanos. De corpos de gente. Deus, ali. E aí, sabe quando você... Foi a cena mais feia que eu já vi na minha vida, assim, na minha carreira. E quando você pediu a mais curiosa, eu lembrei disso. E os corpos estavam, todos eles decapitados, empalados, com os olhos vazados, todos furados. Alguns deles estavam em cima de um tambor, a cabeça com os olhos vazados, bexiga e troféu, como se fosse um troféu da facção criminosa em relação aos líderes que eram oponentes deles que estavam ali. Assim... até a gente que é policial e que está preparado para uma cena dessa, você acaba ficando chocado. E eu até falei para os outros policiais também, eu falei assim, se eles fazem isso entre eles, imagine conosco. Então você precisa tomar o máximo de cuidado possível para quando for atuar numa circunstância dessa. E eles começaram a pipocar várias rebeliões, tanto que a gente tomou esse presídio, restabeleceu a ordem. Quando eu voltei para casa, assim que eu cheguei em casa, teve uma rebelião no presídio novamente. Aí eu tive que voltar para lá. Isso. Esse daí eles tinham matado líderes do PCC e voltamos lá para atuar, porque o PCC fez uma revanche contra essa seita satânica e aí mataram todos os líderes também, decapitaram. Aí eu precisei voltar no dia, nessa mesma noite. Aí nós ficamos para lá, a autorização entra no outro dia de manhã. Aí até chegar a autorização demora. Então ficamos de domingo à noite até terça-feira à noite. A gente entrou na terça de manhã, ficou até terça à noite. Procedimento parecido, eu não vou explicar tudo de novo para não ficar muito maçante. Mas eu fiquei na terça-feira à noite. Aí só para terminar, na terça-feira à noite eu voltei para casa.
Na hora que eu cheguei em casa, tocou de novo o telefone. Olha, rebelião no Ataliba Nogueira, que é um presídio semiaberto que tem lá em Campinas. Aí eu acabei de sentar no sofá, aí eu peguei e levantei para pôr a farda. Aí a minha esposa, a gente era recém-casado, falou assim, não, pelo amor de Deus, você não para em casa desde quinta-feira. Não, aí ela pegou e trancou a porta. Eu falei, o capitão vai me matar se eu não for pra lá, né? Aí eu peguei e liguei pra ele. Do lado a esposa, do outro lado o capitão, fica no meio assim, cruza a espada, e agora? O que eu faço? Aí eu peguei e liguei pra ele, falei, capitão, a gente não vai entrar hoje à noite, tem como esperar um pouquinho pra eu ir na quarta-feira de manhã? Aí ele falou, não, sem problemas, vem aqui cedo. Aí eu dormi em casa, né, pelo menos. Aí no outro dia de manhã, a gente já fez a revista às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã a gente entrou. E quando chegamos lá também já estava tudo feito. Eles pegaram um líder lá, também uma curiosidade, né? Eles fizeram a rebelião na cozinha, porque no semiaberto eles têm acesso. Sim. E eles fizeram todos os presos, a facção criminosa fez todos os presos pegarem um talher e colocar no corpo, enfiar no corpo do líder da facção anterior. Então, quando nós entramos, invadimos, dominamos os presos todos, quando nós entramos lá, o corpo dele tinha dezenas de talheres enfiados, né, no corpo, isso, introduzidos no corpo, quando a gente teve. Isso daí foi numa quarta-feira, né? Então, começou na quinta-feira, a gente ficou praticamente uma semana toda lidando com rebelião de presídio. Nessa atmosfera